João capítulo 8, verso 30. De pé, por favor. Da escravidão para a filiação. Isso é Páscoa. Te libertar da escravidão para a filiação. João capítulo 8, verso 30 até o verso 37. Preste atenção nessa palavra. A chapa é quente. O bicho vai pegar. Aleluia. Verso 30 de João 8. Quem está comigo, diga amém. Diga glória a Deus. Falando essas coisas, quem disse? Jesus. Muitos creram nele. Então a fé vem pelo ouvir. Se você não fala, olha aqui para mim. Se você não fala, o teu vizinho não vai crer. Se você não fala, o teu companheiro de trabalho não vai se converter. Tem que falar. Mas também tem que viver. Porque a nossa vida fala antes do que a nossa pregação, disse São Francisco de Assis. Olha só, verso 31. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram. Eles creram. Então o pessoal creu, virou crente. E agora? Aí ele fala: se vós permanecerdes na minha palavra, diga comigo, palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E aí ele fala: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, antes da verdade te libertar, você precisa permanecer nela. Verdade não liberta ninguém. O que liberta, pastor Kleber? É permanecer na palavra, é permanecer na verdade. Está entendendo, Marcelo? Colocar a Bíblia lá no Salmo 91, se der, em cima da televisão. Não estou falando que você faz isso, muitos fazem. Não protege a casa não, isso é mandiga, isso é feitiço. Ei, crente feiticeiro, aleluia. Isso aí é simpatia. O que liberta é a palavra dita, é a palavra falada, é a palavra vivida. Então, se vocês quiserem ser crentes, Jesus disse, permaneçam, melhor, se quiserem ser meus discípulos, permaneçam na minha palavra, e a minha palavra então vos libertará. Por que muitas pessoas vêm à igreja, pastor Lúcio, e elas não conseguem ser libertas? Poxa, eu venho, faço campanha, não consigo me libertar, não consigo, é um peso. Por quê? Porque elas não permanecem na palavra. Elas vêm e ouvem a palavra fica na igreja, e elas vão para casa sem a palavra. Eles não permanecem na palavra, eles ouvem a palavra, aleluia, domingo à noite na igreja, pastor Kleber, mas segunda-feira é a palavra do homem, terça-feira é a palavra do YouTube, quarta-feira é a palavra da piadinha, quinta-feira é a palavra do clubezinho de futebol, sexta-feira é a palavra de não sei quem. E aí você não consegue experimentar libertação. 33, eles responderam: nós somos a semente de Abraão. Olha o judeu falando aqui. O judeu acha que ele é a última Coca-Cola do deserto. Eles são povo de Deus, mas eles precisam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Qual que é o problema da Páscoa judaica hoje? É que eles estão esperando o Messias ainda. Jesus já voltou, eles estão lá. Então é uma Páscoa triste. Eles dançam, celebram, comem, mas não tem, por exemplo, a celebração que nós temos de que Jesus, ele ressuscitou já. Eles estão esperando um Messias, estão esperando alguém que venha libertá-los, mas isso já aconteceu. Por que acontece? Conhece a palavra, mas não permanece na palavra e não tem revelação. Tem muita gente que está assim. Ele conhece a palavra de Gênesis a Apocalipse, mas não tem revelação da palavra. Por isso é ainda um escravo, sendo que a escravidão ficou para trás, ficou lá no Egito. Nós estamos em Canaã, e em Canaã não existe mais servo. Em Canaã existe filiação, filho amado de Deus. Filho amado de Deus. Eu ia dar um beijo nele, lembrei que não pode. Marcelo passou aqui, pastor, eu quero te dar um abraço, pastor. Depois do culto a gente vai no cantinho ali. Que situação, meu irmão. Que situação. Meu Deus. Marcelo, depois do culto, eu e você. Fechou? Não conta para ninguém. De máscara, irmão. Ah, Jesus, isso é maravilhoso. Ele fala: nós somos a semente de Abraão, nós somos o povo de Deus, e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, serei feitos livres. Tem pessoas que estão assim, né? Escravo como? Nunca fui escravo.
não tem revelação, não tem consciência. Respondeu-lhe Jesus: na verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se você ainda é um servo do pecado, o pecado habita em você, e o pecado te dirige. Eu tenho uma palavra boa para você, que permanece do pecado: o salário do pecado é a morte. É a morte. Agora, 35, o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Escravo não entra na casa, escravo é da porta para fora. Filho tem acesso à casa, só tem pão e água dentro da casa. Fora da casa é sol, suor e trabalho. Por que muitas pessoas não descansam nesse tempo? Não conseguem ter paz? Shalom, dizia o pastor Kleber hoje de manhã, é paz, é descanso. É possível ter paz e descanso nesse tempo? Claro, se for filho, porque se for escravo, vira atormentado, fica doido da cabeça. Terminando, 36, se pois o filho vos libertar. Quem é o filho? Quem é o filho? Verdadeiramente sereis livres. Se Jesus não entrar, meu amigo, no teu coração, na tua mente, já era. 37, eu sei que sois sementes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Pode se sentar em nome de Jesus e vamos para frente. Sabe qual o problema que você não foi liberto até hoje? É porque a palavra não encontrou lugar em você. Se uma pessoa que confessa Jesus, que anda em Cristo, não consegue viver uma vida de filho, viver uma vida de abundância, viver uma vida abundante, essa pessoa tem uma resposta para a sua escravidão, escravidão do pecado, a escravidão dos maus hábitos, a escravidão dos pensamentos sabotadores. A palavra do Senhor diz que o grande problema daquele povo era que a palavra de Jesus não tinha lugar entre eles. Deixa eu te falar uma coisa: se a palavra do Senhor não habitar, se a palavra do Senhor não permanecer, se a palavra do Senhor não tiver espaço em você, você não conseguirá compreender a vontade de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, fala: para que vocês possam compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É preciso transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quem não renova, quem não tem uma metamorfose, quem não tem uma metanoia na mente, não consegue compreender a vontade de Deus. Esses dias eu fui fazer uma compra lá no Super Santo, na Irmã Malvina, e parei o carro lá, aqueles rapazes pedindo dinheiro. 3 horas da tarde de uma sexta-feira. Aqueles rapazes não eram para estar ali, era para estar trabalhando, produzindo. Eu olhei aquilo, eu até pequei. O dinheiro aí, tio. Eu falei, entrei na carne. Falei, bora trabalhar, né, meu amigo? E o cara ficou bravo comigo. Ele não tem compreensão, ele não tem entendimento. Ele não está ali porque talvez ele quer, ele está ali porque ele perdeu a sensibilidade, a consciência da vida, de que um jovem ou qualquer outra pessoa com saúde e necessidade de produzir, não pode estar numa praça 3 horas da tarde pedindo dinheiro. Ele tem força, ele tem capacidade, ele tem vida para produzir, então vai produzir. Mas o pecado cega as pessoas. Eu pedi perdão ao Senhor depois. Senhor, não é por esse jeito, nem por força, nem por violência. Abraão e Ló, Abraão, tio de Ló, os dois saem da terra de Harã, eles vão para a terra que Deus estava dirigindo. De repente, não dava mais aquela sociedade. Abraão fala: Ló, meu sobrinho, vamos dividir. Você escolhe um pedaço da terra, e eu peço.
Ló era homem de Deus? Claro, acredito que sim. É claro que a unção de Abraão era diferente, tanto é que Abraão foi sábio. Você escolhe, deu para ele a oportunidade de escolher para que terra. Você escolhe a direita ou a esquerda. Se você escolher a esquerda ou para a direita, ele olha para Sodoma e Gomorra, ele olha para um campo grande, ele olha por aquilo que era agradável aos seus olhos, escolhe o pior. Abraão fica com a menor, com o pior aparentemente, mas o final foi o final de vitória da terra prometida. Como que uma pessoa consegue ter uma percepção vivendo o mesmo ambiente, dentro da mesma casa, mas tendo escolhas e decisões diferentes? Por que um filho sai da mesma barriga, gerado na mesma casa, mas cada um às vezes tem um rumo diferente? Por quê? Que uns são mais bem-sucedidos do que os outros? Porque nós congregamos na mesma igreja, mas nem todos estão alinhados ao mesmo propósito de Deus, o mesmo alinhamento da igreja, porque falta revelação, falta libertação na mente. A libertação acontece no intelecto, é na mente. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade que é o verbo, e o verbo quem que é? João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é o verbo, Jesus é a verdade. O verbo não é substantivo, o verbo é ação, é movimento. Jesus é essa palavra que liberta um hoje, libertou ontem outro, libertará outro amanhã, e que vai libertar alguns aqui nessa noite, porque Ele é o verbo vivo de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito, Atos 1:8. Interessante que a palavra poder ali é dunamis, que também significa consciência. Olha que libertador. Quando eu recebo o poder de Deus, que é o Espírito Santo, eu estou recebendo, Marluí, consciência, revelação, clareza, entendimento para compreender o mundo espiritual, para compreender a vontade de Deus, para compreender e entender a palavra de Deus, para entender a vontade de Deus para a minha vida. Por que muitos estão na casa, vivendo como escravo? Porque a palavra não trouxe libertação na mente. Está brigando, mas não percebe que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra principados, é oração, é jejum. Está forçando, está insistindo uma coisa que não é de Deus. Está desejando um ambiente que não é do Senhor. Não é isso que Deus quer para você, mas você não acorda, todo mundo te fala, mas você não cai a ficha. Por quê? Porque está cego. A Bíblia fala que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. O que liberta, o que converte é o Espírito Santo, é o Espírito em nós, através da palavra, é o dunamis trazendo libertação na nossa mente. Agora, quando que isso acontece? A palavra do Senhor diz que se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É permanecer na palavra. Permanecer é ser disciplinado. Disciplina se faz todo dia, 24 horas por dia. Disciplina se faz todo dia na palavra. Que palavra? Na palavra de Deus e não na palavra do homem. É um processo. Permaneço na disciplina todo dia, na palavra de Deus, e não na palavra do homem. É por isso que quem tem uma mente renovada, uma mente reformada, uma mente cristã, ele vive nesse mundo, ele tem os enfrentamentos desse mundo, mas ele sabe que esse mundo não é seu lugar, e ele pode dizer: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. A gente vive preocupado, chateado, mas meu irmão, o que prevalece no seu coração é a palavra de Deus, que gera vida e te gera esperança. Você não pode ser movido pelo que o homem, pelo que o mundo diz.
Eu ando sob a palavra de Deus, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que diz que se eu andar pelo vale da sombra da morte, mal nenhum me tocaria. A palavra do Senhor diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra do Senhor diz que eu sou geração eleita, sou nação santa, sou um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as maravilhas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu ando na palavra. Eu ando na palavra. Nós precisamos andar na palavra. É a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos faz discípulos, é a palavra que nos liberta de escravos e nos dá a filiação. Você não é mais servo, agora você é filho. Lucas 12:32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai Celestial se agradou em dar-vos o reino. Projeto de Deus na Páscoa, a Páscoa cristã, lá do Egito, libertando o povo da escravidão do Egito e reportando-os para a terra de Canaã. Quem tinha o sangue nas soleiras das suas portas, o anjo da morte vinha e não pegava e não matava o primogênito, ninguém naquela casa, porque aquela casa estava escrito com o sangue do Cordeiro: aqui habita um filho amado de Deus. Aqui habita uma filha amada de Deus. Nós não podemos ser contaminados com a mensagem do mundo, porque nós somos filhos amados de Deus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para terminar, algumas vantagens de se tornar um filho de Deus. Pastor Marlon, eu sou um filho de Deus. Não, peraí. A Bíblia fala que todo aquele que crê, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aqueles que creem em seu nome. Todo mundo é criatura. Deus criou. Todos somos criaturas de Deus, mas filhos de Deus são aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador e crê no seu nome, segundo a palavra em João capítulo 1. Não é todo mundo que é filho de Deus, não. E não é todo mundo que é seu irmão, não. Eu tenho a mania de falar: ô irmão. Um dia a pessoa me corrigiu: peraí, aquele cara é seu irmão? Eu falei: não sei. Ele confessa o mesmo Jesus que você? Eu falei: não sei. Ele falou: então não é seu irmão. Me chamou a atenção anos atrás isso. Eu falei: você tem razão. Irmão é que tem a mesma filiação. Você pode ser meu amigo, mas você, meu irmão, tem que participar da minha família, é certo ou não? Vantagens de ser um filho, e eu termino. Primeiro, filho tem segurança, escravo não. Segundo, filho tem descanso, escravo não. Terceiro, filho tem herança, escravo não. Por isso que o projeto de Deus é de que nós entendamos que Deus é Pai, Pai perfeito. A Bíblia fala no Salmo 34 que mesmo que teu pai e a tua mãe te abandonarem, o teu Pai Celestial jamais te desamparará. Esse é o projeto do Evangelho de Jesus, de nos fazer de órfãos, escravos, para nos fazer filhos, moradores da casa do Pai. Você pode chegar no céu um dia e brigar com o Senhor: Senhor, mas eu fui pobre. Ou então: Senhor, eu tinha um carro que não era zero. Você pode brigar que você talvez não teve, a mulher dos seus sonhos, ou então, sei lá, qualquer coisa, um trabalho que você não desejou, mas você nunca vai poder chegar no céu e falar: o Senhor me deixou órfão. Porque o projeto de Deus não é te fazer rico, próspero, te dar a mulherzona da vida, te dar o carro do ano. Esse não é o projeto do Evangelho. O projeto do Evangelho é fazer com que você saia da escravidão e se torne um filho amado de Deus. É te fazer de órfão e te dar a herança, porque agora você tem um pai verdadeiro, um pai que está contigo todos os dias até a consumação do século, e disso ninguém poderá reclamar, porque ele falou: eu estarei
convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é Pai, Ele é Pai. Nós somos filhos, filhos amados do Senhor. E é por isso que a nossa oração é essa. Como se ora Jesus? Ele reúne todos os discípulos e fala: a oração agora é essa: Pai nosso que estás nos céus. Não é Pai meu, não é Pai teu, é nosso. E se o Pai é nosso, eu sou teu irmão e você é meu irmão. O filho tem segurança, porque ele tem um pai. Aí você vai mexer na minha área, né? Falou comigo. O principal benefício de um pai em casa chama-se segurança. E sobretudo segurança emocional. Um pai presente gera segurança. Eu não tenho pai em casa. Ah, quem te falou? Quem te falou? John Wesley disse: a única certeza que eu tenho é que o Senhor está comigo todos os dias. A coragem que eu tenho hoje não é porque eu tenho um pai, meu pai partiu, sinto muito falta do meu pai, mas uma coisa é certa: o meu pai terreno partiu, mas o meu pai celestial que habita em mim, porque ele é Emmanuel, está comigo todos os dias. Meu irmão, eu saio de casa igual um leão para trabalhar todo dia, eu saio de casa igual um furacão. Por quê? Porque Deus, Ele habitava nos templos, Ele habitava fora das pessoas, mas agora nós somos privilegiados, porque Ele não habita fora, nem em cima, nem do lado. Aleluia, cadê a bola, meu irmão? Ele habita em nós, Ele é Emmanuel. Ah, irmão, fica de pé, glorifica a Deus, sinta o que eu estou sentindo em nome de Jesus. Ele é Emmanuel, você não está sozinho, você não está sozinha. Para de chorar, para de sofrer, essa mensagem é libertadora. Ele está em nós, você não está sozinho. Entra no descanso do Senhor, você tem uma herança. Meu pai não deixou nada para mim. Meu pai não deixou nada para mim. Eu nunca vivi de herança e não vou viver de herança. Quem tem herança, glória a Deus. Eu queria. Meu pai não deixou, a minha mãe não vai deixar. Mas existe um Pai Celestial que tem preparado um lugar especial para mim. A minha casa está sendo construída no céu. Meu irmão, vai ter piscina, vai ter campo de futebol, vai ter uma churrasqueira, vai ter um fogão de lenha com um bule de café de 1 metro de altura. Café do céu, fresquinho, de graça. Essa é minha herança, é morar na eternidade. Essa é minha herança, é carregar os meus filhos comigo, a minha esposa comigo. Essa é minha herança, é partir e ver alguns de vocês, e todos vocês, claro, subindo atrás, celebrando, cantando um novo cântico de louvor ao Senhor, subindo os montes das oliveiras e declarando que Ele é o Pai Celestial, que não nos abandonou, que não nos deixou e jamais nos deixará. Oh, meu Deus! Deixa o Filho te libertar nessa noite. Deixa o Senhor te libertar nessa noite. Ei, Ele está aqui.